Olá para todos, aqui é o Cláudio Kuhn da Trox, dando sequência então a essa conversa com vocês sobre dampers corta-fogo e normas pertinentes, tá? Essa é a parte 3 da apresentação, depois tem a última parte, que é a 4, né? E espero então estar ajudando vocês aí no conhecimento desse produto. E quem não assistiu a parte 1 e 2, acho que seria interessante, porque ali a gente abordou alguns temas importantes que vão complementando, claro, todas essas partes, né? Aqui falando então sobre um pouco de normas no Brasil para aplicação dos dampers, tá? Então tem esse decreto 46076 do Estado de São Paulo, tem a instrução técnica número 9 do Corpo de Bombeiros de São Paulo e tem também uma norma da ABNT, a 6479 de 1992, que fala sobre registro corta-fogo. Na verdade, a norma não é sobre registro corta-fogo, mas ela cita esse produto e a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente, tá? Aqui é só a instrução técnica número 9 do Corpo de Bombeiros. Isso você consegue baixar gratuitamente no site deles, tá? E o que acontece? Os estados fora de São Paulo, espalhados pelo Brasil, eles têm tomado muito como referência essa norma do Corpo de Bombeiros de São Paulo, tá? Então é muito comum a gente ver uma norma de outro estado, até com outro número diferente, mas que são cópias fiéis desse procedimento que o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo tem adotado, ok? Então entra no site, baixa, isso é gratuito, tá? Então ele fala aqui sobre compartimentação horizontal e compartimentação vertical. Essa instrução técnica número 9 então, do Corpo de Bombeiros, lá no item 5134, que fala sobre registro corta-fogo, ele cita justamente essa norma que eu tinha falado um pouco, que é a NBR 6479, tá certo? Então vamos lá. Os registros corta-fogo devem ser ensaiados para caracterização da resistência ao fogo, seguindo os procedimentos da NBR 6479, tá? E essa daqui então é a norma NBR 6479. Percebam que o tópico dela é portas e vedadores, determinação da resistência ao fogo. Então ela não fala em damper, na verdade portas e vedadores, e um damper acaba sendo encarado justamente como um vedador, vamos dizer assim, não é? Então essa é a norma brasileira, que é uma cópia fiel da DIN 4102. Então, embora essa norma DIN 4102, que é uma norma alemã, hoje não esteja mais sendo usado na Alemanha, ela foi abolida, né? Os alemães têm usado a norma EN 1366, que é muito parecida da DIN 4102, né? Mas no Brasil essa é a norma de referência para a elaboração dessa norma 6479. Então aqui é o gráfico da evolução da temperatura, então ao longo do tempo. Então aqui, por exemplo, a 30 minutos o forno vai estar aproximadamente 820 graus, alguma coisa assim, 60 minutos a 930, 90 minutos 980 e 120 minutos a 1050 mais ou menos. Então esse é um gráfico de evolução de temperatura que obedece à norma, tá? E essa norma então, as principais características que você tem são confinamento do fogo, não pode passar chama, isolamento térmico, estanqueidade, resistência mecânica, e essa norma é idêntica à DIN 4102, tá? Vale uma ressalva aqui com relação às normas de dampers mais antigas, tá? Na verdade, com o passar do tempo, essas normas foram evoluindo e as preocupações aumentando. Então, por exemplo, quando você pensa em damper corta-fogo, você pode pensar simplesmente em um damper corta-chama, tá certo? Ele não está se preocupando com a passagem de calor de um lado para o outro, com a questão da estanqueidade, tá? Então tem normas que ainda têm essa preocupação de ser um corta-chama, digamos assim, né? Mas essas normas mais atuais, e a Trox desenvolveu os dampers, uma linha de damper corta-fogo no Brasil em cima da norma atual, é justamente porque entendemos que é o correto. Ou seja, você tem que confinar a chama, não pode passar a chama, você tem que garantir isolação térmica, você tem que ter estanqueidade e ter resistência mecânica, tá certo? Então essa é a norma
são as normas mais atuais, não é? A Trox mesmo tem um dumper de um modelo mais antigo, que obedece normas mais antigas, né? Mas realmente essa norma 6479 ela acaba sendo superior em termos de cuidados, tá certo? De características do produto. Ela é um produto que tem mais vantagens, vamos dizer assim, em relação ao outro, tá? Alguns pontos dessa norma, questão da isolação térmica, isso é abordado nesse item 6261. Então, o isolamento térmico é verificado pelo aumento de temperatura então, de um lado para o outro, tá? Então, quando que é satisfatório? Quando a face que é não exposta ao fogo, a temperatura média que você pega ali, capta ali, não pode ser superior a 140 graus mais a temperatura ambiente, ou que em qualquer dos pontos de medição a temperatura não seja superior a 180 graus mais temperatura ambiente, tá? Então esse é um requisito quanto à isolação térmica do dumper. Aí você tem, com relação à estanqueidade, você tem dois pontos ali para ser observado na norma. Um deles é a estanqueidade a chamas e gases quentes das frestas e outras aberturas ocorridos no corpo de provas durante o ensaio é verificada por meio de um chumaço de algodão, que é colocado a uma distância dessa fresta, que varia de 20 a 30 milímetros, tá? Então, para determinar a inflamação desse chumaço, o mesmo deve ser aplicado em intervalos regulares e mantido em posição durante 20 segundos. Aqui vai ter uma figura um pouco lá para frente que ilustra bem o que é isso, tá? E também é considerado estanque o corpo de prova que durante o ensaio não apresente trincas, rachaduras ou alguma coisa que permita a passagem da passagem não exposta para exposta de gases quentes, chama, qualquer coisa assim, tá certo? Então isso é o que eu falei para vocês. Então aqui é um dumper que foi testado e reprovado, tá? Então essa parte que você está vendo aqui meio avermelhada é a parte de dentro do forno, tá? Aqui essa parte de baixo então é a aleta do dumper, aqui em cima é a carcaça dele. Então você coloca um chumaço de algodão, aproxima daquela fresta, tá? Se você tiver chama, o dumper foi reprovado, tá? Então nesse caso é um dumper reprovado. Aí tem também a questão da resistência mecânica. Claro que um dumper tem que ter resistência para o tempo de ensaio que ele foi determinado, 30 minutos, 60, 90, 120, tá certo? Então esse dumper tem, claro, que atender esse requisito, né? Esse dumper é aquele mesmo que foi feito ali o teste de chumaço. Esse é um dumper que a Trox conseguiu no mercado, fez um teste para ver o que ia acontecer e aconteceu isso daqui, tá? Isso aqui passados 15 minutos, vejam que essa aleta aqui já entortou, essa parte aqui que é meio rosada é a parte de dentro do forno, tá certo? Então veja que já abriu tudo aqui, né? Então esse dumper foi rapidamente reprovado, não passou em teste nenhum, tá? Os dumpers têm associado aos seus modelos os graus de resistência ao fogo. No caso da Trox, então, tem 30, 60, 90 e 120 minutos, tá? Então são os tempos que são feitos os testes. Aqui tem uma tabela, que é um regulamento de segurança do estado de São Paulo. Então nessa tabela ele fala em compartimentações e os tempos de resistência ao fogo, tá? Isso é algo interessante, essa questão da compartimentação. Na verdade, quando você tem os ambientes, você cria áreas, então você faz separação entre vários ambientes, então você cria essas compartimentações que a gente fala, né? Então, aqui você vai tendo a resistência das paredes que você tem que usar, em função do tipo de ocupação, a altura da edificação. Então você tem vários dados aqui, tá certo? Para que você possa avaliar e definir o tempo de resistência da sua parede, tá? Bom, essa foi então a terceira parte da apresentação sobre dampers corta-fogo. Espero que vocês tenham gostado e conto com vocês na apresentação seguinte. Um abraço para todos.